Então o rei disse a Amã: depressa, toma os trajes. Isso te lembra uma outra história? Depressam, tragam as melhores roupas. A história do filho pródigo. Filho pródigo. Mas aqui não é o filho pródigo, não. Mas só para a gente lembrar que Deus tem pressa, tanto em restaurar alguém que voltou de volta, porque há uma festa no céu, há um banquete no céu pelo pecador que se arrepende, e Deus honra aqueles que se humilham. E Mardoqueu, no início da história, ele se humilha com pano e cinza. E agora Deus tem pressa em honrá-lo. Tragam depressa os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E não te esqueças de coisa alguma do que disseste. Eu não sei se até esse momento ele ainda estava com pano de saco cinza. Mas o que eu sei é que Mardoqueu foi honrado pelo Senhor. E Amã ficou furioso. E devia estar vermelho de raiva, não sei, fazendo aquilo que ele esperava que fosse feito para ele. Quando ele chegou em casa, o verso 12 vai dizer aqui que ele estava abatido e com o rosto coberto. Eu não sei qual é como sua versão diz isso. Verso 12. Seis, 12. Alguém pode ler? 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Angustiado, abatido. De novo, me vem à mente aqui o filho pródigo e o irmão mais velho, porque também havia um banquete. Aqui é dito que Mardoqueu volta para a porta do palácio. Na história do filho pródigo, o filho mais velho não quer entrar para o banquete. E Amã, ele não vai para a porta do palácio, ele vai para casa, chateado, angustiado. E ele vai contar para a esposa e para os seus amigos tudo o que tinha acontecido naquele dia. E o conselho deles, sabe qual é? Se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã para onde? Para um banquete. Por quê? Porque depois de Esther jejuar por 3 dias, ela decidiu o que iria fazer. Ela iria à presença do rei. Se ele estendesse o cetro para ela iria então fazer o pedido. E ela vai agir com muita sabedoria e prudência. Porque ela não chega aqui ansiosa, dizendo para ele: olha, rei, aconteceu isso, eu preciso... Não, ela fala com o rei: rei, eu posso ter um momento com você amanhã? E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, ela vai orando e vai dizendo para o rei o que ela espera, porque ele oferece para ela até metade do reino. Imagina, se você tem um decreto de morte para você e para o seu povo, e quando você chega à presença do rei, correndo risco de vida ou de morte, ele te dá autorização para que você se aproxime. E aí, o que você faz? Você tem a oportunidade de falar. E ele ainda diz: você pode pedir metade do reino que eu vou te dar. Você pode pensar assim: será que eu vou ter uma outra chance? Melhor falar tudo agora. Mas não, ela foi orientada pelo Senhor. E ela foi dando as informações à medida que as coisas iam acontecendo. Vocês conhecem a história. Foi preparado um banquete para Amã. E ele se sentiu, assim, valorizado, né? Só que quando ela revela o motivo do banquete e faz o pedido ao rei, ele se desespera. E ele começa a suplicar, e o rei fica assim. Ela revela a identidade dela agora. Porque ela intercede por ela e pelo povo. E quando ela fala sobre isso, Amã fica tão desesperado que ele se ajoelha aos pés dela e começa a se agarrar a ela pedindo misericórdia, em outras palavras. E o rei não vê isso com bons olhos. Capítulo 7. E a gente encerra por aqui. Capítulo 7, verso 7.
o rei furioso levantou-se do banquete. Vamos lá, verso 5. Então o rei Artaxerxes perguntou à rainha Ester: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei furioso levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei tinha determinado a sua condenação e por isso ficou para implorar por sua vida à rainha Ester. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Amã caído sobre o assento em que Ester estava. E então falou: será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença, na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou: enforcai-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Com quem você se identifica nessa narrativa? Com Ester? Com Mardoqueu? Com Amã? Com o rei? Eu espero que nós possamos nos identificar com aqueles que intercedem diante das crises. Com aqueles que, assim como Ester e Mardoqueu, possam ser uma influência no povoado onde nós estamos. Que sejam capazes de despertarem tanta confiança a ponto de terem pessoas que se unam a eles nessa intercessão. E sabe o que mais? Numa das partes finais aqui do texto, diz do resultado desse evangelismo em Suzã. Vocês sabem quantas pessoas, mais ou menos, se converteram ao judaísmo? Vocês sabem que tanto quanto Ester, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram enviados para um outro país como escravos, mas na verdade eles eram missionários para levarem a mensagem àquela região? Amém. Quando vocês são provados, quando vocês se sentem em um deserto, em um cativeiro, vocês lembram que vocês são missionários ou vocês esquecem? Capítulo 8, verso 15. 8:15. Nesse capítulo, depois vocês leiam, Ester vai implorar ao rei com lágrimas que revogue o decreto. E o rei atende o pedido de Ester. Então, verso 15, Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a gente sabe que o linho fino representa a justiça de Cristo que é colocada sobre nós. E que há uma coroa nos aguardando nas mansões celestiais. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Havia alegria e júbilo com banquetes e festas. E cada província e em cada cidade, em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei, muitos dentre os povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. Nós sabemos que estamos nas cenas finais deste mundo. E muita gente vai se espantar com um modo tão simples, mas tão eficaz que o Santo Espírito vai se manifestar. Num futuro que está tão próximo, crianças serão revestidas com o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Amém. Porque muitos de nós vão descansar. Muitos pais serão presos. E talvez as crianças que têm mais energia vão sair correndo e vão escapar, eu não sei. Mas crianças assim, pequenas como vocês, erguendo sua voz, e jovens cristãos se encherão de poder.
despertarão grande admiração, falando com ardor que Jesus vai voltar. Você quer esse poder? Vamos cantar esse hino então, para concluir, Jéssica. Mas só se levante se você de fato, sinceramente, quiser viver um arrependimento genuíno pelos pecados conscientes e inconscientes que você já cometeu. Se de fato você quer se entregar sem reservas ao Senhor, para se esvaziar inteiramente, como a gente refletiu durante a semana. Porque só vasos vazios podem ser preenchidos. Se tem alguma coisa aqui, não vai ter plenitude do Espírito. E a gente precisa desse poder pleno para concluir a obra. Porque a promessa é que se o Pentecoste abalou o mundo, esse Pentecoste moderno vai abalar todas as estruturas. Que esse hino seja a minha e a sua oração.